Glória a Deus, aleluia. Gênesis capítulo 12, nós vamos falar sobre Abraão, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, amém? Tem dia que ela, num texto, ela fala conosco de uma maneira, nos exorta, nos alivia, nos ensina. No outro dia, a mesma palavra já fala totalmente outras coisas para a gente, já ministra de forma diferente, amém? A palavra de Deus é maravilhosa. Então, o capítulo 12 começa, falando sobre o chamado de Abraão, amém? Então, fala assim o versículo 1: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás, o que está escrito na tua Bíblia? Uma bênção. Verso 3: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4: Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Glória a Deus. Todo mundo sabe que a esposa de Abrão aqui se chamava Sarai. Amém? Sarai era meia-irmã dele, era filha de seu pai Terá. E os dois eram casados e eles não podiam ter filhos. Eles não podiam ter filhos. Alguns dias atrás, eu falei aqui nesse altar a respeito de Ana, quando eu estava ministrando sobre a tolerância de Deus em relação a Eli e aos seus filhos, Ofni e Finéias, até que se levantasse no lugar deles um novo profeta, um novo sacerdote. Amém? E Deus, ele cerrou a madre de Ana, e ela, durante muito tempo, era o que ela mais desejava, era o que ela mais buscava, era o que ela mais queria, era ser mãe, era ter um filho. Amém? Era ter um filho. E ela buscava, ela vivia para isso. Ela vivia para isso. Então, a palavra diz que ela um dia orou ao Senhor, entregou nas mãos do Senhor de uma maneira diferente, e Deus atendeu o seu clamor. E ela engravidou e deu à luz a um filho, a quem chamou de Samuel. Amém? E quando uma pessoa quer muito alguma coisa, e aquilo não lhe é fácil alcançar, e a gente não desiste, a gente persevera, e a gente paga preço, e a gente não mede esforço para alcançar aquilo. Quando a gente alcança, a gente valoriza mais do que qualquer outra pessoa que tem a mesma coisa que a gente alcançou. É ou não é verdade? Então, tudo aquilo que Deus nos dá, Ele não nos dá antes de nos proporcionar uma certa luta por aquilo. Por quê? Porque Ele quer que a gente valorize, de fato, aquilo que Ele vai nos dar. Aquilo que faz parte do propósito dEle, que faz parte do plano dEle para as nossas vidas. Então, da mesma forma como foi com Ana, também foi com Abrão. Também foi com Abrão. Então Deus olhou para Abrão e a primeira coisa que ele fez, porque a Bíblia diz isso, não fala que Sara era estéril, fala que Deus cerrou a sua madre. Então Deus era proposital, era algo de Deus, a madre dela está cerrada. Então, o que Deus faz? Deus começa o processo de encaminhar
Abrão e a sua esposa para o propósito que ele tem para a humanidade. E a primeira coisa que ele faz é, quando Abrão se casa, ele serra a madre de Sarai. E aí, cerrou a madre de Sarai, e aí por dois motivos. O primeiro motivo é porque Abrão não podia ser pai do jeito que ele estava. Abrão não podia ser pai nas condições em que ele se encontrava na casa do pai. Por quê? Porque quando a Bíblia fala, sai-te da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: Abrão, você está confortável na terra onde você está. Para você está tudo maravilhoso. Aí você tem os teus parentes, você tem os teus pais. Você é um dependente deles. Você é um dependente deles. E eu não quero você aí. Eu quero para que eu cumpra em você o meu propósito, o meu chamado. A primeira coisa que eu quero que você faça é que você deixe de ser dependente dessas pessoas. E entenda, acredite, querido, nós não deixamos de ser dependente de alguma coisa se Deus não remover isso das nossas vidas. Se Deus não nos tirar daquilo ou não tirar aquilo de nós. Nós não deixamos de ser dependentes. Nós não deixamos de ser dependentes. Querido, quando nós temos dinheiro, nós não oramos mais. Quando a gente tem dinheiro sobrando, a gente acha que nem precisa ir na igreja. Hoje eu conversava com a minha esposa a respeito daquela parábola das 10 virgens, né? E a gente falava, a gente começou a conversar, achar algumas características daquelas virgens e daquelas 5 imprudentes. O que nós encontramos nelas? Nós encontramos primeiro, elas eram autossuficientes. Elas confiavam na força do seu próprio braço. Elas confiavam que o que elas tinham, que com o que elas tinham, elas podiam alcançar mais. Elas estavam ali, elas não gastou o seu tempo, a sua vida, elas não se dedicaram buscando o Senhor para ter aquela unção nelas o suficiente para levá-las até o noivo. Elas não gastaram. Elas acharam que elas podiam alcançar isso a qualquer momento. Quando nós temos sobrando, nós nos tornamos autossuficientes. Nós nos tornamos dependentes não de Deus, mas daquilo que a gente tem. E aí aquelas 5 virgens, né, na hora que a unção acabou, né, porque elas estavam esperando, achando que nada ia acontecer. Quando a unção acaba, somente aquelas que tinham óleo sobrando é que ficaram, que estavam vigilantes, porque elas conseguiam enxergar, mas aquelas 5 não tinham mais a unção, mas elas tinham uma coisa que muita gente, que quando tem, acha que não precisa de mais nada. Elas tinham dinheiro. Se você lá ler a parábola das 10 virgens, você vai ver que elas chegam naquelas virgens que estavam com a unção e elas pedem, dá do azeite de vocês, mas as que tinham pegou e falou assim, olha, nós não iremos dar, porque senão vai faltar para nós e vai faltar para vocês. O que elas estão fazendo? Eu não negocio com a unção que Deus está me dando, ou com a unção que Deus me deu. Eu não negocio, eu não reparto, eu não te dou, eu não vendo. E aí, querido, se você vai ler lá, você vai ver o seguinte, as 5 virgens que tinha o azeite sobrando, elas falam assim para aquelas 5 virgens que não tinha o azeite, vai e compra. E a Bíblia diz que as 5 que não tinha saíram para comprar. E a Bíblia diz que elas voltaram depois. Mas quando elas chegaram, o noivo já tinha vindo e já tinha entrado para as bodas. O que significa isso? Que quando aquelas virgens prudentes disseram para ela, vai comprar,
Isso revela que elas estavam não só pedindo, elas estavam querendo comprar a unção que estava sobrando das outras. E aquelas outras dizem, não, não vou vender para você. E aí o que Deus nos mostra nesse ponto? Fala assim, olha, teu dinheiro não serve para nada diante daquilo que só Deus pode te dar. Você não compra unção. Você não compra unção, você não compra poder de Deus, você não compra a favor de Deus. Você não compra nada que vem de Deus. E aí, aquelas 5 virgens voltaram, elas acharam onde tinha, acharam alguém que vendia, achou alguém que negociava com a unção, porque está assim de gente negociando com a unção. Achou um lugar que vendesse a unção. Elas compraram a unção. E elas continuaram imprudentes. Por quê? Porque conseguiram comprar. Porque se não tivesse conseguido comprar, teria perdido, mas se tivesse outra oportunidade também não perderia. Por quê? Porque quando a gente tem sobrando, quando as coisas estão muito frouxas, a gente não muda. A gente faz as coisas do jeito... A gente chega, querido, a gente chega atrasado. Quando a gente tem sobrando, a gente chega atrasado. Quando a gente tem sobrando, a gente não se voluntaria. Quando a gente tem sobrando, a gente não faz campanha. Quando a gente tem sobrando, a gente não participa de nenhum jejum. Agora, quando a gente sai do lugar de conforto, quando Deus arranca de nós aquilo que nos faz dependentes, o que acontece? Eu acordo de madrugada e não interessa se trabalhou de 6 da manhã às 6 da tarde. Acorda de madrugada, passa a noite acordado, eu vou fazer, não tem vigília na igreja, eu vou fazer uma vigília sozinho. Não tem campanha, vou fazer uma campanha sozinho. E aí, começa a buscar ao Senhor. Por quê? Porque saiu do lugar de conforto, porque Deus removeu o lugar de conforto dela. E Deus não removeu, não é porque Deus não gosta, Deus removeu porque... Fala, do jeito que você está, não tem como eu cumprir aquilo que eu tenho para você. E o que eu tenho para você é muito maior. É incomparável com aquilo que você quer e acha que é melhor. Porque no caso de Abraão aqui, querido, de Abraão, olha só. Ele queria ser pai. Ele queria ter um filho. E Deus fala para ele, olha, não, eu vou te dar um filho. Você vai ser pai. E aí ele fala assim, olha só. Ele não diz... Abraão, você vai ser pai de um menino. Você vai ser pai de um filho. Ele diz assim, far-te-ei de ti uma grande nação. Ele está dizendo, fala assim, olha, vai sair de você muitas nações. Ele termina dizendo no versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Haveria uma descendência vindo de Abraão, que seria chamada ao povo de Deus. E Abraão, com o sonho dele, eu quero ser pai. E Deus falando assim, eu quero que você seja pai de uma multidão. Então eu preciso trabalhar contigo. Eu preciso te preparar para ser pai dessa multidão. Eu preciso fortalecer. E aí, amado, Abraão não viu os netos, filhos de Isaac, não viu seus bisnetos, não viu a nação que se tornou e as nações que se tornaram depois dele. Mas Deus trabalhou com ele para quê? Para que essa palavra se cumprisse, para que esse propósito se cumprisse. Então entende uma coisa, quando Deus olha para você, você está passando por dificuldade, Ele está arrancando você do lugar de conforto, Ele está mexendo com as tuas estruturas, Ele está fazendo você deixar de ser dependente de certas coisas para se tornar só dependente dEle. Por quê? Porque você está olhando para o agora, você está olhando para cá, você está olhando porque o teu sonho é esse. Mas Deus está olhando e o teu sonho não é só esse, é muito mais. É muito maior. É muito mais coisa. É muito mais coisa. Ninguém fica debochado com aquilo que Deus oferece. As pessoas ficam satisfeitas, confortáveis e se tornam debochadas, cínicas. Por quê? Por causa daquilo que constrói com a força do próprio braço.
Porque aquilo que Deus dá, quando Deus dá, Ele não tem a audácia de falar alguma coisa ou tecer algum tipo de comentário a respeito. Por que que isso acontece? Porque antes de Deus dar, Deus coloca você no cadinho, Deus coloca você no moinho e passa uma vez. Depois Ele olha, não está bom, Ele coloca de novo e moe de novo. E aí Ele olha para você e fala, não está bom ainda, coloca e vai te moer quantas vezes Ele achar que for necessário. Até Ele olhar e achar assim, falar, agora você está pronto. Não para o que você quer, mas para o que eu quero para você. Deus olhou para Abraão aqui e falou, você está dependente do teu pai, rapaz. Você tem 75 anos e ainda está vivendo na barra do pai. E ainda está aí na casa do teu pai. Você tem 75 anos e ainda fica dependente dos teus parentes. Você tem 75 anos e ainda está dependendo da terra, está plantando na terra do teu pai. Acorda, o que você planta na terra do teu pai não é teu, é do teu pai. O que você planta na terra dos teus parentes não é teu, é dos teus parentes. O que você planta na terra dos outros sobra para você somente migalha. E não é migalha que o Senhor tem para nós. E Ele está falando, Abraão, sai daí. Sai e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Entenda uma coisa. Quando Deus diz assim, eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar. É porque Ele já está tudo pronto. A terra já está pronta. A palavra de Deus diz, Efésios, Paulo dizendo no capítulo 1, versículo 3, glória seja a Deus, Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais aonde? Nas regiões celestes. Por que estão nas regiões celestes? Porque você vai depender sempre da tua fé para tomar posse delas. Sempre vai ser da tua fé. Você vai depender. E a tua fé não envolve nada humano. Apesar de ser racional, não envolve nada humano. É você e Deus. Ele disse, você crê. É absurdo para um monte de gente, você continua crendo. Teus olhos não acreditam, você não para. Está doendo, mas você continua. Está triste, mas você continua. Estão se levantando contra você, mas você permanece naquilo que Deus te deu, na palavra que Ele te deu. Você só tem que tomar o cuidado de obedecer como Ele disse. Como Ele disse. Como Ele disse. Se você não obedecer, você acrescenta páginas à tua história que não foi Deus que escreveu. Mas, entenda uma coisa. Se você continua crendo nele, mesmo cometendo erros, Ele vai conduzir você até que esse propósito se cumpra. Mas não é por tua causa, é por causa do propósito. Entende? O propósito de Deus para as nossas vidas é muito maior do que nós. O propósito de Deus para as nossas vidas é maior do que a pessoa que está do teu lado, maior do que a pessoa que você mais ama. O propósito de Deus é maior do que qualquer coisa que você tenha. O propósito de Deus é maior do que a tua geração. A de Abraão era maior do que a geração dele. E muitas, e muitas, e muitas, e muitas outras gerações que vieram e ainda vão vir até que Jesus venha e busque a sua igreja. O propósito dele, a vontade dele era só ter um filho, mas o propósito de Deus para Abraão, olha, você vai ser pai de multidões. Em ti vão ser benditas todas as famílias da terra. E quantas famílias já não existem mais? Quantas famílias só hoje foram constituídas? Quantas famílias vão ser constituídas amanhã? E quantas ainda, até Jesus voltar, serão constituídas, nascerão e nascerão benditas através de Abraão. Não por causa do sonho de Abraão, mas por causa do propósito dele para a sua vida. Agora a gente vê o evangelho sendo pregado, falando para que você corra atrás dos teus sonhos. Amado,
no nome de Jesus, eu estou aqui em cima hoje para dizer, não é para você correr atrás de sonho teu. É para você correr atrás do propósito de Deus para a tua vida. Ele é maior do que os teus sonhos. Corre atrás do propósito de Deus, que os teus sonhos estão dentro do propósito. Está dentro desse propósito. Porque se você correr atrás somente dos teus sonhos, Deus vai moer você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até que você entenda que o propósito dele é mais importante para você do que os teus sonhos. Abraão, quando saiu da terra obedecendo a Deus, olha que coisa fantástica, versículo 4. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Como o Senhor lhe tinha dito. Ele saiu da terra, ele saiu da casa do pai. Ele saiu do meio da parentela. Mas ele resolve o quê? Levar um parente com ele. Levar um parente com ele. Amado, sabe o que eu encontro aqui? Ontem eu estava conversando com uma pessoa lá na UPA. Né? Encontrei um monte de crente lá ontem. Quase vamos fazer um culto aqui. E a gente conversando, aí eu estava falando um pouco da minha história. O Francisco tem 7 anos, você está aqui. 7? 7 anos que o Francisco está aqui em Cuiabá. Antes de vir para Cuiabá, o Francisco já tinha saído de Jaciara um monte de vezes. Mas ficava 1 ano, acho que 2 no máximo, voltava para onde? Para parentela, para a casa do pai, para a terrinha. E assim todos os outros meus irmãos estão lá. Deve ter algum bem-aventurado participando do culto agora. Minha mãe deve estar participando do culto agora. E eu planejando, querido. Planejando começar um negócio em Jaciara. Se não desse certo, planejando para ir embora para Campo Grande. E aí Deus pega o último lugar do mundo que eu queria morar, Cuiabá. A Deus me pega de lá e traz para cá. E aqui ele começa a me moer. E interessante, você acha que ele precisa de muita coisa para nos moer? Não. Ele não te moe usando a minha vida. Sabia disso? Ele não vai me moer usando a tua vida. Sabe como que Deus me moeu? Ele usou o meu orgulho e me moeu através dele até eu ficar pronto. Na hora que eu fiquei pronto, ele falou assim, agora a última coisa que eu arranco de você é o orgulho. Porque eu agora não preciso mais do teu orgulho. Deus não te moe através de mim. Deus moe você com coisas que você tem, que Ele não quer que você tenha. E Ele vai usar isso até você entender. Enquanto Ele precisar, Ele vai estar moendo. Na hora que Ele falar assim, não, agora você está pronto, aprendeu, agora eu tiro de você. Tem pessoas que ficam doentes, você ora, compra remédio e tal, e ela não sará. Por quê? Porque é o que Deus está usando para. Paulo tinha um espinho na carne. Por que Paulo tinha esse espinho na carne? Era através do espinho que Deus moía. E ele dizia, isso é para que eu não me glorie. Não me glorie. Então Deus, Ele nos prepara
através disso. E olha Abraão, Deus fala com ele assim como fala conosco, fala com você, te dá direção. E aí você quer obedecer o Senhor do mesmo jeito que Abraão obedeceu, é ou não é verdade? Só que é o seguinte, se você não tomar cuidado, a tua dependência, o teu problema, você vai achar que está obedecendo, mas você no meio da tua obediência tem um pouquinho de desobediência. Deus está falando, sai do meio da tua parentela. Por quê? Você é dependente da tua parentela. Aí ele sai. Mas ele leva Ló. Sabe aquele pecado? Senhor, eu abro mão de qualquer coisa, menos. Ninguém sabe, Senhor. Ai, meu Deus, ninguém vê, Senhor. Ninguém faz nada, Senhor. Não atrapalha ninguém, só a mim, Senhor. Eu nem vou no mercado comprar, eu compro pela internet, Senhor. Quem vem entregar nem sabe o que é, Senhor. E aí Abraão leva Ló junto com ele. E aí, amados, deixa eu te mostrar uma coisa, porque essa é a palavra. Deus, ele tem no controle todas as coisas, e ele sabe exatamente para onde ele vai te levar. Você sabe qual foi o primeiro lugar aonde Deus anunciou para Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra? Na Bíblia nem aparecia. Você começa a ler a Bíblia pela primeira vez, você nem imagina que exista Sodoma e Gomorra. Mas quando chega Deus falando para ele assim, Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela e vai para onde? Para um lugar que eu te mostrarei. Você sabe o que ele está falando? Eu vou destruir um povo impenitente, idólatra, ímpio, que pecador, no meio deles não tem nenhum justo. Eu vou destruir todo mundo, toda aquela terra, eu te darei. É para lá que eu vou te levar. É para lá que eu vou te levar. E aí, como Jesus disse, capítulo 13, se não me engano, versículo 17 de João, ele fala assim, tem coisas que nós não sabemos agora, mas nós só iremos saber quando? Depois. Abraão estava ouvindo Deus falar, sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele não sabia, naquela hora, mas Deus estava planejando levar ele para onde? Lá para onde estava situada Sodoma, Gomorra e todas as outras cidadezinhas ao redor que foram destruídas também. Aí você fala, mas pastor, como você sabe disso? É muito simples. É muito simples. Se você não decidir desapegar daquilo que te atrapalha, te impede de obedecer a Deus, aquilo que você carrega contigo pode te fazer perder o melhor de Deus para a tua vida. Capítulo 13, já estou terminando. A partir do verso 7 vai dizer que começou a haver contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E aí eles foram conversar, disse Abraão a Ló no verso 8, fala assim, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Verso 9, não está toda a terra diante de ti? A fala de Abraão não está certa. O que ele deveria falar? Não está toda a terra diante de nós? Não está toda a terra diante de nós? A terra está diante de nós. Aí ele poderia, aí olha o que ele fala assim, no verso 9. Eia, pois aparta-te de mim. Aí olha só o que Abraão faz.
se escolheres. Entende uma coisa? Quem está no lugar errado não tem direito de escolha. Quem está fora do lugar aonde Deus não quer que ele esteja, não tem direito de escolha. É o último que come. Abraão não poderia ter deixado Ló escolher. Porque olha o que Ló fez. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda o quê? Campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído. Mas aí não prova nada, pastor, então continua lendo. Como a terra do Egito, quando se entra em Zoar, verso 11. Então, Ló escolheu para si o quê? Toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Aí você fala assim, por que Abraão já não entrou nessa terra? Porque Deus ainda não tinha destruído. Porque Deus, depois de destruir, ele ia só falar assim, é a tua terra. Te preparei essa terra. Preparei para você. Arranquei daí todos os ímpios, todos aqueles que poderiam te dar problema. Eu tirei. Pronto, você é toda tua essa terra. Aqui você vai ter os teus filhos. E aí você pensa assim, fala assim, poxa, mas demorou 25 anos para ele ter filho. Não era o plano de Deus demorar 25 anos. Não era o plano de Deus demorar 25 anos. A Bíblia não fala de tempo, a Bíblia fala que Deus ia dar para ele um filho. Mas Deus não fala de tempo. Mas não era o plano de Deus demorar 25 anos. Se ele tivesse obedecido e tivesse entrado na terra que Deus tinha preparado, ali ele teria tido um filho. Ali ele teria tido filho. E aí, olha só. Ora, eram maus. Cadê? É o verso 10. Quando fala, levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e que era como o que está escrito? O jardim de Deus, o jardim do Senhor. Espera um pouquinho. Você leu a Bíblia já toda? Mas você já leu o começo da Bíblia? Já leu? Quando Deus faz o homem, ele faz o homem. Adão faz Eva, e o que Deus faz para eles? Deus planta prepara um jardim. Deus também preparou para Abraão um jardim. Por isso que Ló olhou e viu que tudo era maravilhoso, como o jardim de Deus. Mas Abraão deixou ele escolher. E ainda disse, se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se escolheres a esquerda, para a direita eu irei. Amados, nós podemos até errar, mas entende, a palavra de Deus, ela está com quem? Ela foi dada para quem? Se a palavra de Deus foi dada para você, você não tem que dar direito para ninguém que não tem palavra escolher o que é melhor para você. Porque ele vai escolher o que é seu. Ele vai escolher o que é seu. E se ele escolher o que é seu e você deixou, você tem que ser verdadeiro. Deus sustenta todo o universo pelo poder da sua palavra. Versículo 3, capítulo 1 de Hebreus. O que Deus espera de nós? Que a gente seja
capaz de sustentar as nossas. Por isso que eu falo pouco. Para ser capaz de sustentar as nossas. Se ele falou, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Aí ele fala, eu vou escolher para... Não, ali é meu, ali deu... Não, mas o senhor acabou de me falar. Seja homem. Se nós não entendermos, né? Eu estou tomando um pouco sobre a palavra processo. Porque quem fala com entendimento, glória a Deus, mas a maioria está falando só porque acha bonito. Estou num processo. Estou num processo. Não. Se você entende que você tem um chamado, uma palavra, tem um propósito de Deus, entenda o processo. Entende o processo. Você não vai estar sempre bem. Vai ter dia que você vai estar muito bem. Glória a Deus, aleluia. Você vai olhar para a tua conta e vai, meu Deus, maravilha. Você vai olhar para as outras coisas, maravilhoso. Vai comer, você só come o que você mais gosta. Maravilha de Deus. Mas vai ter dia também que você não vai ter nada disso. Tem dia que todo mundo olha para o teu nome e fala assim, eu vendo para esse aqui, ó, de olho fechado. Mas pode ter dia também que vende não, que é no cego. Porque no processo de Deus ele te move. Para que você saiba glorificá-lo, depender dele em toda e em qualquer situação. Para a gente poder encerrar, eu quero ler com você Filipenses capítulo 4. Para você entender o que eu estou te falando, o que eu te falei nesse final. E vai até desmistificar, né? Porque a maioria das vezes as pessoas usam esse texto fora do contexto para poder se justificar em algumas coisas. Principalmente os coaches da vida usam esse texto aqui para poder incentivar e... É o capítulo 4 de Filipenses. A partir do verso 10 diz assim, olha só. Ora, muito me regozijei no Senhor. Amém? Todos encontraram? Filipenses 4:10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que? Oh, Jesus! Você já aprendeu? Você já aprendeu isso? A se contentar com o que você tem? Agora analisa. Você está contente porque você tem muito? Você está contente porque tem o suficiente? Ou está faltando um monte de coisa e mesmo assim você está contente? O que Paulo está falando aqui, ele explica no verso 12. Ele diz assim, ó, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou... Oh, Jesus! Eu já fui moído um monte de vezes e eu aprendi. Eu aprendi. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer. Olha acerca do que ele está falando, verso 13. Ele está dizendo assim, tudo posso, ou na minha versão, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entendeu?
Ele não está falando de você alcançar, garfar mais. Ele está falando de você estar contente se tem, estar contente se não tem. A depender dele se tem, a depender dele se não tem. A glorificar se tem e glorificar se não tem. A servir se tem, a servir se não tem. A cantar louvor se tem e a cantar louvor se não tem. A estar na igreja se tem e a estar na igreja se não tem. A buscar a sua presença se tem e a buscar a sua presença se não tem. A fazer campanha se tem e a fazer campanha se não tem. A orar se não tem e orar também quando você tem. Da mesma forma, no mesmo equilíbrio. Entende? Não é mais quando não tem. Não é mais quando não tem. Você fala, leia a Bíblia. Não, pastor, eu estou muito cansado, tem muita coisa para fazer. Mas deixa Deus botar ele no moinho para você ver. Ele trabalha dobrado porque ele precisa de dinheiro. E aí ele ora mais do que todo mundo, jejua mais do que todo mundo, faz campanha, faz vigília e ainda visita as outras igrejas ainda. Para fazer campanha lá também. Oh, amados, no nome de Jesus, Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus te trouxe aqui hoje, sabe para quê? Não é para te falar algo clichê, que todo mundo diz, sabe? Algo que todo mundo compartilha. Tem um monte de figurinha, né? Que tá. Deus está no controle, Deus está no teu barco. Mas Ele te trouxe aqui para falar isso para você, não como algo clichê. É para Ele te dizer, eu estou no controle de tudo. Enquanto você está sonhando com um negócio desse tamanho, fala assim, eu estou preparando um propósito. Estou te preparando para um propósito. Oh, hoje eu estava vendo um vídeo dos anos 90, aí estavam falando sobre bandas e cantores que só tiveram uma música de sucesso. Sabe aquelas bandas que gravam uma música, faz sucesso, você vê tudo, depois você não vê mais. Continua a banda, mas nunca mais fizeram sucesso algum, só tiveram uma música. Amados, nós precisamos estar contentes com o Senhor, porque se o propósito dele é a gente ser preparado para gerar só um Samuel ou só um Isaac, seja naturalmente ou espiritualmente, a gente precisa estar disposto a isso. Quando Jesus voltar, você já pensou, amados? Eu fico pensando em relação aos discípulos de Jesus. Eles, não vai ter nada disso, é conjectura minha aqui. Mas ele falando, eu andei com o mestre, eu vi isso, eu vi aquilo, e não sei o que, e tal. Aí vem Paulo lá e fala assim, mas eu abri igreja lá em tal lugar, lá assim, fiz isso, fiz aquilo, eu nem andei com o mestre, nem o conheci, mas eu fiz isso, fiz aquilo e tal. Falando, hã? Mas por quê? Porque o ministério dos apóstolos alcançou Paulo. Estevão. Quem que Estevão ganhou? Você viu na Bíblia? Quem que Estevão ganhou? Não tem nada sobre Estevão. Mas sabe quem que Estevão ganhou que ninguém atribui a ele? Saulo. Quando ele foi apedrejado, as vestes dele foi colocada onde? Aos pés de Saulo. Vamos chegar lá em cima, porque chega, e você só morreu apedrejado? Não. Olha o meu fruto aqui. Já pensou Paulo chegando lá e abraçar Estevão? Exato. Foi através de você que eu fui alcançado. Talvez, amado, você está aqui, mas você só vai gerar uma pessoa. Eu não quero que seja assim, nem você, nem eu quero. Mas eu estou aqui
Não é para fazer a minha vontade, nem o meu querer, nem realizar os meus sonhos. Eu estou aqui para cumprir o propósito de Deus. No dia que ele achar que eu já cumpri, ele vai me levar para junto dele. E a coisa mais fantástica que eu li na Bíblia até hoje, sabe o que é? Quando lá em Salmos ele diz assim, que Deus tem prazer na morte dos seus. Oh, Jesus. Por que ele tem prazer? Porque a alegria dele poder te dar um abraço, não é ele poder te dar um abraço porque ele já nos abraça, mas ele permitir que você o abrace. Você chegar diante dele e falar, oh, amém, amados? Então, no nome de Jesus, quero que você fique de pé.